a todos, bem-vindos. Preparem-se para a apresentação da Programação Anual de Saúde 2027 de Varginha, uma parceria CMSV e SEMOS para o futuro da nossa saúde. Não percam! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Acho que eu não preciso mais me apresentar, né? Mas mesmo assim eu sou Augusto, cirurgião dentista da Prefeitura Municipal de Varginha, sou mestre e doutor em saúde pública e estou aqui para apresentar um dos instrumentos de gestão do SUS, que é a Programação Anual de Saúde, ou o apelido dela é PAS, né? De 2027. Ela é um recorte anual do Plano Municipal de Saúde que traz nela o que foi planejado para aquele recorte daquele ano, né? Ela pode também ser alterada com as ações, ela vai trazer mais identificado ali do que o plano, as ações e os indicadores que a gente vai utilizar para fazer a avaliação, tá bom? Então, os dados institucionais, a gente tem como secretário hoje o Heron, o prefeito Leonardo Ciassi, e o presidente do conselho, o Cláudio. A programação anual de saúde, então, ela é, como eu falei, ela é um recorte do Plano Municipal de Saúde, né, de 2026 2029, onde ela tenta colocar ali naquele ano o que vai ser implementado, tá certo? Então, as ações são aquelas ações que foram planejadas para serem implementadas aquele ano. Em algum momento a gente consegue, que a gente tem governança? Sim. Em outros momentos, quando a gente não tem governança, a gente não consegue. Mas aí o importante é a evolução. Se você tem uma meta de 100%, mas saiu de 50% para 80%, é uma evolução, né? Então a gente está tentando reformular até esses processos que a gente faz junto ao conselho, para o conselho não ficar só em cima de instrumentos de gestão, porque eles são muitos, eles demandam monitoramento, eles demandam avaliação, eles demandam uma série de coisas que não dá para a gente ficar fazendo, tomando conta da pauta do conselho em toda reunião, ok? O conselho acompanha esse ciclo formalmente, é função sim, mas ele também não pode ficar por conta dessa programação. Ele pode sim ver o que está ali e cobrar se foi realizado ou não, né? Então, como que a gente faz para entender a programação anual de saúde? Ela tem uma lógica clara. Ela é dividida em diretriz, né, que a gente tem as 6 grandes diretrizes, e cada diretriz tem um ou dois ou três ou mais objetivos. Esses objetivos, eles têm algumas metas específicas, que é quantificar aquele objetivo, e dessas metas você tem as ações para atingir a meta. E para cada ação você tem um indicador, que é o que vai ser avaliado, né? Então a diretriz, por exemplo, aqui, qualificar a atenção primária, o objetivo, ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família, a medida específica e mensurável, que tem que ser quantificada na meta, que é a cobertura de saúde maior ou igual a 85% em 2027, e o indicador, por exemplo, é a porcentagem de cobertura de equipe de saúde da família, que isso a gente consegue ver nos sistemas oficiais de informação, tal. Não precisa ficar fazendo também muitos formulários para entregar, né? Mas a gente entrega nas prestações quadrimestrais também, tá bom? Então, as diretrizes fundamentais, que são as que foram divididas dentro do plano de saúde, o plano de saúde passou pelo, pelo Conselho Municipal de Saúde. A divisão foi em gestão do SUS municipal, atenção primária à saúde, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e vigilância sanitária. Essa divisão, ela respeitou um pouco a divisão dos repasses financeiros federais para o município. Isso facilita a prestação de contas, né? Então, esse respeito a esses grandes blocos de repasses, a essas ações de repasses, eles facilitam a gente a montar o nosso planejamento e, ao mesmo tempo, a prestar conta, não só para o Conselho Municipal de Saúde, mas prestar contas, por exemplo, para os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, ok? E assim também para o DENASUS, né? Então, dentro da diretriz 1 da gestão do SUS, a gente tem vários
várias metas ali, mas a principal é um objetivo único ali dentro da gestão, mas a principal meta é assegurar que a gestão pública direta do SUS ela seja feita com planejamento, transparência, participação social e financiamento sustentável. Então, quais são as principais metas que a gente localiza ali? É a criação de um setor tecnológico. Então, quando ele tiver zero, quer dizer que ele não foi criado, e quando ele tiver um na prestação de contas, quer dizer que ele foi criado. Então, esse setor tecnológico, ele não é uma secretaria, a gente tem uma secretaria, mas o planejado foi um setor de tecnologia, né, tanto de informação, tanto eh, de criação de iniciativas ali que usem a tecnologia específica para a área de saúde, para a gente não depender de outra secretaria. Também dentro da Secretaria de Saúde foi planejado em 2027 a reestruturação do setor financeiro com um contador dentro da Secretaria de Saúde. E isso acabou de sair uma nomeação já em 2026, pode ser que a gente consiga atingir essa meta um pouco antes. O do setor tecnológico também, que ele não existe formalizado, ele existe ele existe ali pessoas que atuam, mas não está formalizado. Contratos e convênios, 80% dos contratos e convênios monitorados em sistema único. Aí a gente depende também desse setor tecnológico e financeiro, para a gente ter um sistema único que a gente consiga monitorar tanto os recursos que vêm de Estado, de União, recursos que são repassados via emenda parlamentares, contratos com prestadores privados dentro do município. Então, esse setor que consiga unir tudo em apenas um sistema, melhoraria muito o nosso monitoramento, que esse sistema pudesse gerar para a gente relatórios que pudessem ser enviados para vocês, relatórios mais fáceis de enxergar a prestação de contas dos prestadores, né? Porque quadrimestralmente a gente vai ter que enviar os relatórios quadrimestrais de gestão e que a gente consiga monitorar ali se os contratos estão sendo cumpridos e o montante que tem sido gasto. Toda vez que a gente encaminhou para vocês os relatórios de gestão, os relatórios quadrimestrais, a gente encaminhou junto os empenhos. E mesmo no sistema, no CIOPS, né, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde, a gente enxerga lá a divisão dos repasses por ação, por aqueles antigos grandes blocos, tá? O almoxarifado também tem uma meta dentro da gestão municipal, que é 75% dos itens estratégicos controlados. O almoxarifado de Varginha, ele já tem um controle muito bem estabelecido, mas ele ainda tem algumas subdivisões que precisam entrar nesse montante e com o sistema em conjunto. Gestão e infraestrutura de pessoas faz parte também da gestão do SUS, né? Patrimônio e frota, 60% dos bens inventariados. A gente tem uma quantidade de bens que recebe de emenda parlamentar, que recebe de doação, que compra, que às vezes não consegue inventariar tudo porque troca muito de lugar. Né? Às vezes é descartado porque é pequeno ou tem um valor mais baixo, mas precisava ser inventariado. Então, isso tudo precisa de controle. Então, esse controle de pelo menos 60% dos bens serem inventariados. A gente tem uma secretaria para isso, ela é bem firme em cima da Secretaria de Saúde. Eu acho que tem sido controlado, mas a gente não tem o valor dessa porcentagem. A gente precisaria fazer esse levantamento. Né? E 70% da frota com manutenção preventiva registrada. Esse já é mais fácil. 70% da nossa frota de veículos, ele tem registro de manutenção preventiva ou não tem? Então, a gente precisa desse controle, né? Já para 2027. Recursos humanos, a gente quer também que 60% dos macroprocessos de recursos humanos sejam normatizados. Macroprocessos seriam que a Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, eles já tivessem com os processos de trabalho dele em procedimentos operacionais padrão, né? Que já pudessem chegar para ele pelo sistema preferencialmente, as folhas, os pontos, tudo que eles não precisassem ficar trabalhando com processos menores, com coisas de servidores isoladamente, mas sim
com os macroprocessos, né? Da secretaria inteira, da necessidade de contratação, para que tudo aquilo ande com maior celeridade, né? Educação permanente com mais ou menos 25% das ações, isso não só para na Secretaria de Recursos Humanos, mas para toda a Secretaria de Saúde, toda diretriz tem meta de educação permanente. Então, a gente quer que pelo menos 25% das ações que foram planejadas estejam sendo realizadas. A gente tem, por exemplo, em andamento agora, o curso de coordenação do cuidado, onde os profissionais estão sendo liberados com horário protegido para fazer o curso. Então, é uma ação que já foi atingida em 2026, né? Mas ela continua sendo planejada para 2027 também. Indicadores ao conselho. Então, para o conselho, 70% dos indicadores do plano monitorados e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde. Tem muito indicador que ele vai perdendo sentido, a gente não consegue monitorar. Então, quando isso acontecer, a gente indicar para o conselho e falar, ó, esse não dá mais, mas pelo menos 70% desses indicadores a gente conseguir monitorar e apresentar em relatórios para o conselho quadrimestralmente, que são os relatórios quadrimestrais de gestão. E aí a gente chega no relatório de gestão, que são aqueles 3 relatórios quadrimestrais apresentados em audiência pública, onde o conselho achar que for mais viável, tanto na Câmara Municipal quanto no local que o conselho costuma se reunir. Então, é um planejamento que está em todos os nossos anos. A gente quer apresentar os instrumentos na data correta, no período correto, sem deixar nada para trás, tá? Com transparência para o conselho. Então, em 2027, a gente está aqui discutindo com vocês a elaboração participativa da programação anual de saúde. A gente tem a discussão da LOA, que vai dia 7 agora, entra em discussão em, em assembleia, não, em audiência pública na Câmara, tá? O RAG a gente tem tentado enviar, mas a gente vai enviar e apresentar também o relatório anual de gestão até dia 30/3. E, então, assim, todos os processos de trabalho de gestão que envolvam o conselho, a gente está tentando deixar isso alinhado, né? O secretário já se prontificou e já conseguiu algumas conquistas para a gente ter um setor que seja um setor de planejamento estratégico, porque tudo isso que a gente tem falado aqui é estratégico para o nosso município, né? A LOA é elaborado com os coordenadores, então os coordenadores participam da elaboração da lei orçamentária anual. Os coordenadores, eles sabem, eles conhecem o orçamento deles, eles sabem quanto eles arrecadam, a gente luta muito por cada R$ 1.000 que a gente arrecada, apesar do orçamento de Varginha ser mais de 240 milhões, o nosso setor luta muito por cada R$ 1.000 que a gente consegue de arrecadação, né? E para não perder. A gente quer realmente pegar todo o recurso que vem de Estado e União, porque a gente sabe que o município fica muito sobrecarregado com esses gastos, né? Então a gente vai sempre lutar para que o nosso recurso esteja ali garantido. E conhecer esse recurso, saber quanto a gente tem, conhecer a LOA. E quando a LOA, como ela está em discussão, a gente também discute aqui em cima, principalmente quando for para investimento, e isso a gente já mostrou no relatório anual de gestão, que o nosso poder de investimento, por causa do custeio, ele é muito pequeno, né, acho cerca de 2%, mas que esse investimento seja discutido junto com o Conselho Municipal de Saúde, né, a construção das unidades, a compra de algum equipamento mais caro, como o Hospital Bom Pastor trouxe para vocês, que isso seja deliberado em conjunto, né? Pelo menos 6 reuniões com coordenadores e referências técnicas. Eu acho que esse ano a gente já ultrapassou esse número de reuniões. O secretário tem colocado isso como rotina, então um setor fica conhecendo o outro, e esse conhecimento dos setores ele permite com que a gente discuta mais facilmente alguma ação interdisciplinar, multidisciplinar, alguma intervenção que precisa ser feita, aproveitar algum espaço de outro setor. Então, tudo isso a gente tenta fazer também. Monitoramento mensal das demandas judiciais de medicamentos e procedimentos, com 3 relatórios quadrimestrais aos conselhos. Mesma coisa, fazer o relatório
quadrimestral, mas identificando quais são as demandas que a gente está tendo, né? Tem esse controle mensal, obviamente, porque são muitas demandas, mas quadrimestralmente a gente mostrar para o Conselho Municipal quanto de recurso que é aplicado em demandas judiciais, principalmente medicamentos, né? É, então, adequar também aqui recursos destinados na LOA, adequação da legislação à Lei Complementar 141 e as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que são os recursos destinados ao Conselho. Havendo necessidade, o Conselho discutir isso com a gestão e a gestão garantir esse recurso para o Conselho, né? Então, mas por que a gestão importa para o cidadão? Porque a gestão é a base para que o serviço funcione. Você tendo uma boa gestão, você melhora a compra de insumos, insumos melhores, né? A gente sabe, na saúde bucal, a gente entende muito bem disso, porque a gente depende muito desses insumos. Não quer dizer que a gente vai comprar o mais caro, a gente quer dizer que a gente vai comprar um insumo que seja bom, seja custo efetivo. Tanto o custo dele quanto a efetividade dele são a melhor escolha, tá? Como eu falei, então, melhor compra, o uso eficiente, usar de forma eficiente o recurso, né? Você usar o mínimo de recurso para atingir o mesmo resultado. Você não precisa, às vezes, você não precisa de 5 pessoas para carregar, por exemplo, um armário, com 2 pessoas você carrega. Então, essa é uma analogia, né? E, no fim das contas, melhorar o atendimento. Então, quando a gestão é eficiente, o cidadão vê na prática que é menos fila, mais medicamento na prateleira, o serviço funcionando com qualidade, porque não adianta você ter muito profissional se esses profissionais não resolvem, um fica passando a responsabilidade para o outro, né? A diretriz 2 já trata da atenção primária à saúde, que é a ponta, o postinho de saúde, a atenção básica, é onde está o primeiro contato preferencial do cidadão. Não é na UPA, seria na atenção primária à saúde, na UBS. Então, o fortalecimento da atenção primária, ele é uma diretriz também. A gente quer fortalecer a atenção primária como porta de entrada do SUS mesmo, como porta preferencial de entrada, e não entrar pela UPA, ok? Então, a intenção é que se chegue a 85% de cobertura de equipe de saúde da família, né? A gente tem uma cobertura ainda de cerca de, acho que 60%, mas eu acredito que com o concurso, com as nomeações, a gente vai crescer e vai conseguir aumentar essa cobertura. A utilização do ESUS, a gente utiliza o ESUS, mas ele de forma terceirizada. Os 100% das unidades utilizam. A gente quer continuar com isso, não perder unidade, porque não tem computador, por exemplo, né? Das unidades também, o UBS com pelo menos um período noturno semanal, a gente queria que 75% das unidades em 2027 pudesse fazer isso. Então, se a gente tivesse 30 unidades, daria 22 unidades com pelo menos um horário noturno estendido na semana, né? Para o trabalhador, para quem não pode ir nos horários que são tradicionais, né? Então é direcionado justamente para o trabalhador. A gente já tem algumas unidades que estão funcionando, elas têm obtido um sucesso nesse aspecto, mas ainda muita gente que poderia procurar no horário tradicional procura no horário noturno, né? Mas a gente precisa mudar, é cultura também que a gente precisa alterar, né? E a meta de resolutividade, a gente quer uma resolutividade de pelo menos 65%, que é cuidar. A meta ideal seria 80%, de 80% a 85% dos casos serem cuidados na atenção primária. Só que a resolutividade ela é um pouco diferente, que é 65% de casos que são resolvidos apenas na atenção primária à saúde. É essa a intenção. Então, a gente vai ter que criar esse indicador com base em sistemas de informação, com base nos relatórios que eles são disponibilizados a nós, a gente consegue fazer essa verificação, né? Ou criar essa verificação. Acesso e infraestrutura. A gente precisa de novas UBS. As UBS que a gente tem hoje, algumas em casas alugadas, a gente já não dão conta da população. Já não estão fazendo já não estão respondendo ao que a população necessita. Então, a gente precisa de novas UBS, já tem 2 que estão engatilhadas aí pelo novo PAC, né, que é do governo federal,
que a gente ainda não tem certeza se sai esse ano ou no ano seguinte, mas a gente tem uma meta que é de início de obras de novas unidades e 40% das UBS com intervenções de melhoria de ambiência concluída. Ambiência, eu bato muito nessa tecla, isso é uma coisa particular minha. A gente não pode chegar no lugar e achar que você está chegando num lugar pior do que você se você tivesse indo, por exemplo, num ambiente, sei lá, num bar, né, que não tem nada a ver com saúde, né? Só saúde mental, né? Social também. Mas a gente tem que se sentir bem quando você chega na unidade. Aquele monte de papel pregado, coisas manchadas, coisas quebradas, isso dá uma impressão muito ruim, dá uma impressão que a gente vai ser maltratado. Então a ambiência, ela faz parte até do bem-estar, do vínculo do cidadão e do trabalhador, tá bom? Então pelo menos 40% das unidades com esses problemas resolvidos. A gente a gente tem coisas que a gente já passou por muita coisa aí, vocês sabem também, de telhado que saiu, de unidade que caiu o muro, de roubo de equipamento. Então, são desafios grandes que talvez a gente não tenha governança sobre todos, mas que a gente, no que tem, a gente vai tentar fazer uma padronização, deixar um local mais acolhedor, né? Zona rural, aquisição de pelo menos mais 2 veículos para PS, né? Incluindo uma van para transporte de paciente. Esse transporte de pacientes seria para rodar mesmo a zona rural, né? A gente precisa ver a viabilidade jurídica disso também, para transportar os pacientes para a unidade de saúde, porque às vezes a casa é muito longe do ponto focal ali da unidade e poderia transportar esse paciente se for uma grande quantidade de pacientes, teria que ser van. Se for uma pequena quantidade de pacientes, poderia ser um carro normal mesmo. Isso que eu falei precisa de avaliar a viabilidade jurídica também, né? É um indicador que a gente precisa discutir ele. Por isso, o setor de, de, de planejamento estratégico ele precisa de, 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 de alguém ou de uma equipe que fique em cima desses indicadores para não deixar para a última hora, né? Para o último mês, porque daí realmente a gente não vai saber, não vai ter resposta de muitas coisas aqui. PIX e populações vulneráveis. Então, pelo menos 40% das unidades ofertando práticas integrativas e complementares. Se eu não me engano, eram 4 e tinha passado para 5 esse ano, unidades que ofereciam pelo menos algum tipo de PIX, que são práticas integrativas e complementares, que junta a acupuntura, né, que faz na orelha, e outros tipos de práticas que aí variam, né? Inclusão formal da população LGBTQIA+, nos cuidados. Por que a gente fala inclusão da população, de populações diferentes, né, no cuidado? Porque são necessidades diferentes. Então, o pessoal precisa conhecer quais são essas necessidades para se adequar, para se educar e saber ofertar esses cuidados de saúde para a população que a gente está cuidando, né? Então, populações mais vulneráveis ou populações que são às vezes esquecidas, elas precisam de um cuidado diferenciado nesse aspecto da gente conhecer quem a gente está recebendo ali, tá bom? Bolsa Família e agente comunitário de saúde, pelo menos 50% de cobertura das condicionalidades do programa Bolsa Família. As condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família entra ganho de peso, entra caderneta de vacina. Então, são uma série de coisas que a família precisa cumprir com as crianças dela para ela continuar recebendo benefício. Se ela não cumpre, ela não recebe, ok? E 70% de cobertura de acesso no território. Apesar da gente ter quase de ter em torno de 60% de cobertura de saúde da família, a gente tem uma cobertura de agentes comunitários muito pequena. Não são todas as unidades que têm, por exemplo, 6 agentes comunitários de saúde. E a gente sabe que existe o limite máximo de famílias para esses agentes visitarem. Por isso, a gente precisa que seja feito mais um processo seletivo aí de agente comunitário de saúde para a gente colocá-los nas unidades, e eles são o carro-chefe da saúde da família, são eles que vão cadastrar o território, trazer informações do território, e em cima dessas informações do território, a equipe pode planejar suas ações com mais cuidado e com mais direcionalidade, né?
Por ciclo de vida também, a gente tem várias metas da atenção primária à saúde que vêm junto com as metas do novo financiamento do Brasil 360. Ele chamava Previne Brasil, depois ele mudou para a Portaria 39, acho que 43, e ele tem o nome agora de Brasil 360, que é justamente é, não só da PS, né, mas falar da coordenação de não se perder esse paciente na rede, da integração de todo o cuidado na rede. Então, é o Brasil 360 que traz alguns indicadores, e na APS são muitos indicadores. Né? Por exemplo, criança, 9 consultas até 2 anos, uma cobertura vacinal de mais de 95%, isso é um indicador. Da gestante, maior ou igual a 7 consultas de pré-natal, pelo menos até a 12ª semana de vida. Então, você tem que ter 70% ali para aquele indicador ser ganho, né? Esse é o indicador que a gente divide ele com o governo federal. É um indicador que o governo federal cobra da gente e a gente colocou como meta no Plano Municipal de Saúde também. Mesma coisa da pessoa com diabetes. Pelo menos uma consulta semestral, né? E com o pedido da hemoglobina glicada, o pedido de exames. Então, 70% dessas pessoas têm que passar em consulta. Né? A gente sabe que, principalmente, o homem ele tem muita resistência para fazer as consultas, mas a gente precisa garantir isso para ele. Os idosos e vulneráveis, as visita e acompanhamento contínuo dos agentes comunitários de saúde, a gente tirar os relatórios e ver que as visitas foram realizadas. O ESUS é muito poderoso na questão dos relatórios que eles emitem. Né? Então, a gente vê, dentro dos relatórios, a gente tem uma visão geral, né, sem nome, sem nada, respeitando a LGPD, das pessoas que são vulneráveis e estão tendo atenção. Hipertensão arterial também, uma consulta semestral acima de 60, 70%, porque a pessoa precisa ver se realmente o remédio está dando certo, se não tá fazendo efeito, e a gente descobre isso nas piores horas, né? Na hora que está fazendo esporte, começa a ter dor de cabeça, ou vai fazer um tratamento odontológico, está com a pressão muito alta, aí que a gente pede para refazer as consultas e para a gente descobrir, né? A saúde bucal também está dentro, é um dos objetivos da atenção primária à saúde, mas a saúde bucal é uma rede. É uma rede que tem desde a atenção primária, secundária e terciária. Então, ela é transversal, é uma rede que é transversal a todas as redes da saúde. Não digo isso porque eu estou aqui, mas é porque eu conheço, né? Então, quais são as nossas metas? Ampliar e qualificar a rede, integrando o BS, CEL, escola, prótese, outros espaços como o Lar São Vicente de Paula, como o hospital, como o CRAS, como o presídio, como outros espaços que necessitem da nossa atuação. A nossa atuação ela não é tão grande, não é tão expressiva em números por causa da nossa cobertura, que é metade da cobertura de saúde da família, enquanto eles estão em cerca de 60%, 70%, a gente está em torno de 40%, 35%, o que é muito pouco, porque sempre tem gente afastada, tem gente de férias e tal. Então a gente trabalha mais ou menos com 2 equipes de saúde da família para uma equipe de saúde bucal. O que dá, em alguns lugares, mais de 10.000 pessoas para que sejam referenciadas para um dentista. A gente sabe que não é todo mundo que vai, claro, é óbvio, mas tem muita gente, podemos colocar talvez 50% SUS dependente, né? Então, o que tem acontecido com a nossa realidade da saúde bucal? A gente tem atendido demanda espontânea. As nossas filas de demanda programada acabam não andando. Então, é o que a gente quer mudar. Vamos aumentar a cobertura, aumentar a efetividade dessa rede, principalmente na PS, para que esse paciente, quando ele necessitar ser encaminhado, não demore esse trânsito dele. Né? Então, a gente quer aumentar a nossa primeira consulta programática, né? Aumentar para 45% das consultas odontológicas. Hoje ela não é nem metade, desculpa, hoje ela é cerca de, sei lá, uns 20%, né? Das consultas que a gente quer aumentar para pelo menos metade. E desses primeira consulta é quando o paciente entra para fazer tratamento. E desses que entram para fazer tratamento, a gente quer concluir também pelo menos metade deles. A gente quer concluir todos. Mas se não der, a gente quer concluir pelo menos metade, fazer o tratamento completinho de metade, que ele não falte, né? E taxa de exodontia também, quanto de exodontia a gente faz? A gente percebeu que depois da pandemia, reflexos ainda da pandemia, eu sei que é muito chato falar disso ainda, mas aquelas crianças da pandemia cresceram, né?
Então, aqueles adolescentes, crianças, tal, da pandemia, cresceram e hoje a gente tem visto um nível de ataque de cárie ou de destruição dental, de necessidade de exodontia, numa faixa etária que antes que a gente não via, não estava vendo mais, né? Tanto que a gente tem muita necessidade para fazer endodontia, que é canal, tá certo? É, então, a gente também quer que os pacientes com deficiência, os pacientes com necessidades especiais, que a gente chama assim, porque não são só os PCD, são pacientes com necessidades de saúde mesmo, às vezes com uma descompensação, alguma coisa que precise de uma atenção especializada, que a gente consiga transporte para esses pacientes, porque a gente tem uma van adaptada. Então, essa van adaptada nossa, ela poder transportar esses pacientes até de maca para o nosso centro de especialidades odontológicas para a gente fazer o procedimento com maior segurança. E quando necessário, a gente vai na casa deles também, porque a gente tem agora um consultório portátil que foi conseguido através de uma emenda parlamentar municipal, né? Adequação dos consultórios, então a gente não quer consultório parado, a gente tem contrato constante com uma empresa de manutenção. 70% das deficiências corrigidas é pouco, a gente queria 100%, mas a gente não consegue porque é uma equipe só, ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, pelo menos 75% das deficiências corrigidas. A gente tem uma deficiência crônica agora, que às vezes é por causa da infraestrutura da unidade. São infraestruturas antigas que a rede elétrica não aguenta, né? Porque os nossos equipamentos são equipamentos que puxam muita energia. Então, são adaptações que a gente precisa fazer. Mas aí, pelo menos 70% do que a gente. 70% é o que a gente consegue. Vamos pôr que os 30% a gente não consegue. Metas do CEL e LRPD, quadrimestralmente, a gente vai conferir para ver se está cumprindo as metas. Na verdade, a gente confere mensalmente. O CEL, ele tem meta para toda especialidade, e a gente cumpre rigorosamente todo mês. O laboratório de prótese também, que é LRPD, ele tem meta todo mês, e a gente confere todo mês para ver se está cumprindo. E a regulação da odontologia quer dizer que a gente vai começar a fazer online, a gente já começou com o piloto, mas a gente vai começar com o sistema agora do Ministério da Saúde, que vai buscar na fila, né, e vai informar toda a rede, o tempo de demora, essas coisas todas, a gente vai começar a utilizar, que é o ESUS Regulação, tá? Qualificação profissional. O NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, a gente já tem feito momentos de educação, tanto permanente quanto educação continuada, mas a gente não quer fazer só isso, a gente quer participar ativamente do NEP. Quando instituir o NEP, a gente quer alguém da saúde bucal lá para poder também mostrar as necessidades que a gente tem para que sejam trazidas para o território, né? Isso é para os 4 anos, né? A gente quer que isso surja o mais rápido possível, mas que a gente quer. 2 capacitações semestrais para os profissionais. Esse ano a gente já ultrapassou, porque a gente já fez alguns cursos espalhados e a gente autorizou a fazer o curso de coordenação do cuidado e fazer o curso do ART, que também foi do dia B da saúde bucal, que ainda está sendo, né? Então, são cursos que os profissionais foram liberados para fazer. Teve curso de tabagismo também, câncer de boca, alguns outros cursos. POPs administrativos criados, a gente criou os POPs de atendimento primeiro, e agora vamos passar para os POPs de administração, né? Foi um sucesso a criação pela CCIO dos POPs, mas aí, na hora que a gente terminou, veio a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, mudando alguns processos de trabalho que a gente está adequando os nossos POPs. Então, os nossos POPs que estavam limpos, né, que, na verdade eles precisam passar por modificações por causa da nova legislação. Inspeções sanitárias em 60% do serviço odontológico, então é uma coisa que a gente quer que seja feito e a gente esteja em dia. A gente já passou por inspeção em 4 serviços, e nesses serviços tiveram alguns problemas, mas problemas que a gente conseguia sanar. O que a gente ainda não apareceu algo que a gente não conseguiu resolver, né? Pelo menos na saúde bucal. Mas que a gente precisou de tempo, né? Então, precisa de tempo, precisa de recurso, precisa de outros setores para ajudar nisso daí. Captação de recursos via emendas parlamentares, que, infelizmente, às vezes a gente precisa ir atrás de algum deputado, de vereador tal, para falar das nossas necessidades e apontar para ele, ó, o município não tem força mais de investimento, o investimento está na mão de vocês,
Então, nos ajude a investir no seu bairro, por exemplo. Vamos colocar uma cadeira de dentista lá, que não é barato. Então, a gente precisa da sua ajuda, né? A diretriz 3 trata da média e alta complexidade, que a gente chama de MAC. Então, é média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, tá? Então, ela abrange, olha só, a APS tá fora, né? É a atenção primária, mas na média e alta complexidade hospitalar, a gente tem a UPA, tem o serviço de saúde mental, tem fisioterapia, tem a Policlínica Central, tem o PASSE, tem o Hospital Bom Pastor e etc, né? Então, a atenção secundária e terciária é justamente aquilo que se gasta mais pela densidade tecnológica que tem lá, né? São muitos aparelhos de densidade tecnológica grande. Eu posso falar no CEL, por exemplo, Centro de Especialidade Odontológica, a gente tem o panorâmico e tem o tomógrafo, que tem uma densidade tecnológica gigantesca. A gente não pode ter um em cada unidade básica de saúde, a gente pode ter naquele local só, que é para atender a região de saúde. Então, por isso, gasta-se mais, porque também ele é um serviço regionalizado que vem recursos de outros municípios para a gente, tá? Então, a APS é a base da rede, a UPA, Urgência, Emergência e Estabilização, e o Hospital Bom Pastor é referência de alta complexidade, né? E principalmente referência de oncologia para mais de 55 municípios. Então, cada nível tem um papel definido ali. Começando pela saúde mental. Então, quais são as metas da saúde mental? As sedes do CAPS. A intenção é que pelo menos que se capte recursos para que esses CAPs tenham sede própria e deixem de ser casas alugadas. Tanto, todos os CAPs. Então, 25% pelo menos até 2027, então 25 de 2026, 25 de 2027, pelo menos 50% já está ali garantido para a gente poder fazer o CAPS, né? Que o CAPS demanda um recurso expressivo e demanda também credenciamento, demanda vontade política do governo federal e etc, né? Supervisões e matriciamentos, já é processual. Então, 100% dos CAPs com supervisores clínicos contratados e 100% dos trabalhadores em ações de matriciamento. O supervisor clínico é aquele profissional que vai supervisionar as ações do CAPS, se clinicamente eles estão trabalhando em harmonia. Se eu falar alguma besteira aqui, o pessoal corrige depois para vocês, tá? Vocês podem perguntar também no nosso formulário. Se eles estão trabalhando em harmonia. E 100% dos trabalhadores em ações de matriciamento significa que os profissionais da saúde mental, eles vão capacitar os profissionais da APS ou os profissionais que não têm tanta habilidade de manusear paciente de saúde mental, vão ser treinados pelos profissionais da saúde mental, né, que são específicos da saúde mental. Isso ajuda o conhecimento a ser transmitido para a rede toda, né? E capacitações também, eles precisam da educação permanente, que vai ser transversal no plano de saúde, 2 capacitações por ano para trabalhador de saúde mental de todos os CAPs, tá? Pelo menos 2 capacitações específicas. E equipes especializadas. Até 2027, para a saúde mental, a vontade é que tenha 50% de implantação de 2 equipes especializadas em saúde mental habilitadas. Então, são equipes diferentes dessas equipes que ficam só no CAPS. São equipes de saúde mental que podem estar, né, transitando entre as unidades, ok? Atenção especializada ambulatorial, que seriam, a gente tem a atenção primária, depois eu falei o MAC, né, que é dividido em vários setores, mas a gente divide nas principais redes que já estão estabelecidas em Varginha. Essa divisão pode aumentar no futuro próximo, porque tem redes que já estão sendo construídas com uma estrutura que dá mais visibilidade para a rede mesmo, com os processos de trabalho de uma rede mesmo. Então, a atenção especializada ambulatorial é a atenção que é feita na policlínica, por exemplo, por especialistas, cardiologista, ou fisioterapeuta, ou urologista e etc, né? Que normalmente é o gargalo, onde ficam represadas consultas e etc, né? Então, as metas para acesso, para o pessoal conseguir acessar para 2027, é que mais 25% em relação a 2025. 2025 já conseguiu enxugar algumas filas e para 2027 pretende-se enxugar mais. Isso se faz com alguns contratos
que podem ser mostrados para vocês, podem ser mostrados relatórios de consultas, que mostra esse indicador. Então, novamente, a gente precisa daquele momento ali de calcular o indicador, né? 100% dos contratos necessários mantidos. Isso é muito importante porque normalmente a gente perde contratos por prazo, por mudança de legislação e etc. Então, manter esses contratos, principalmente contratos de que são contratos assim, que tem que ter continuidade, por exemplo, contrato com clínica anestesiológica para fazer cirurgia, contrato com a rede de laboratórios para fazer exames clínicos, que o laboratório municipal não dá conta. Então, esses contratos precisam ser mantidos, né, obviamente, dentro da lógica da legalidade, da transparência e etc. As próteses auditivas, aumento de 25% de serviços. Já houve um aumento há 2 anos atrás, né, que acho que zerou a fila ou aumentou uma quantidade bem expressiva, mas que ainda não foi suficiente e que precisa de mais aumento para 2027. Então, colocamos aqui. Foi colocado aqui, né? Não colocamos, não fui eu, mas foi colocado aqui. Isso quer dizer que a gente vai precisar monitorar esse indicador. 3 relatórios quadrimestrais de demandas atendidas. É justamente a gente ver se esses relatórios aqui das próteses auditivas quadrimestralmente está sendo cumprido. Porque a gente não vai mostrar mensalmente para vocês. Para a gente acompanha mensalmente. Para vocês, a gente acompanha quadrimestralmente para que não fique a pauta toda cheia, né? 3 ações de matriciamento da APS. Então, aqui já entra, olha só, uma conjunção, né? Entra dentro da atenção secundária o matriciamento da PS. Então, a atenção secundária, é, desculpa, entra na secundária as ações que a gente precisa fazer para a PS. Então, são ações que a gente planejou, né? Que as ações especializadas que a PS possa fazer, ela faça, né? Que ela tente resolver. Eu digo isso, por exemplo, na saúde bucal. A gente tem algumas especialidades, como cirurgia, por exemplo. Tem profissionais que podem muito bem realizar cirurgias que seriam realizadas no centro de especialidades odontológicas na unidade de saúde. A unidade de saúde tem as mesmas, tem os mesmos materiais, tem quase que os mesmos equipamentos, tem raio-x, a gente tem possibilidade de fazer tomografia e trazer para cá, então dá para fazer na atenção primária, quando a atenção primária não é tão exigida na questão de consultas, na questão de demanda espontânea, etc. Mas quando há um controle, né, e essa demanda aparece para a atenção primária deveria resolver. Essa é a intenção. Então, a intenção do matriciamento é dar condição para o profissional para ele realizar o acompanhamento ou cuidado de, de pacientes que normalmente seriam cuidados num CAPS ou num especialista por falta de conhecimento até do clínico geral. Eu não falo clínico geral médico, mas falo clínico geral profissional dentista, clínico geral de outras especialidades aí, tá bom? Expansão dos serviços, então, também a cirurgia bariátrica, com 30% dos pacientes em serviços pactuados via PPI. Isso é muito importante, porque a PPI é recurso alocado da União nos municípios que prestam serviço para a gente, e que tem também recurso alocado em Varginha, para a gente prestar serviço para os municípios. Então, a gente precisa que os municípios que estão pactuados na PPI, que é Programação Pactuada Integrada, cumpram essa pactuação. Então, quando a gente fala 30% das cirurgias bariátricas realizadas, isso é uma parte das cirurgias que a gente quer que seja realizada. A gente queria que 100% fosse, mas a gente sabe que ainda os prestadores ainda não são capazes de resolver, mas que pelo menos 30% eles resolvam. Existe uma tentativa de trazer a bariátrica para Varginha também, mas enquanto isso, que seja resolvido onde está pactuado, né? Que não haja custo adicional para o Tesouro Municipal. A telemedicina, telediagnóstico, então 30% das especialidades prioritárias, que elas consigam entrar com um projeto de telemedicina que tem o projeto de implantação primeiro, né? E a gente já está em 2027, da gente ampliar esse projeto com 30% das equipes que são necessárias
que elas façam o projeto de telemedicina. Muita especialidade consegue resolver por telemedicina. E se a gente não consegue contratar em loco o profissional, que ele esteja ali no consultório, por telemedicina fica mais barato e você consegue o acompanhamento da atenção primária também. Mais barato que eu quero dizer o custo é menor e talvez a gente precise avaliar só o acesso e a resposta daquele paciente àquela consulta, se está sendo resolutivo ou não. Fisioterapia, um fisioterapeuta nomeado, mais 3 reuniões quadrimestrais, o que é? Cada setor tem feito essas reuniões, não é nada demais, mas também precisa ser pactuado para que a gente faça, para que a gente lembre, né? E para que alguém cobre. A nomeação de profissionais, tem muitos profissionais que vão aposentando, vão saindo, você precisa repor, senão você perde capacidade de resolução de problemas, né? O laboratório municipal, 35% dos exames realizados em serviço próprio. Eu acho que isso é uma meta ambiciosa, porque a gente tem a gente contrata os exames a preço SUS, né? Isso é feito um credenciamento, às vezes alguns exames a preços maiores, mas se a gente conseguir o serviço próprio, ele fica muito menos custoso para nós, né? Então a intenção é que o laboratório expanda e consiga resolver mais coisas, porque se você tem o serviço, ele já está montado e consegue incluir funções nele, você trabalha com a gente trabalha com economia de escala, né? Você já tem o serviço, então você vai ter recepcionista, vai ter os bioquímicos, vai ter. Então, o que você precisa fazer, talvez, seja aumentar um pouco o quadro, um pouco, né? E aumentar o número de reagentes, tal, ver quais os exames que saem mais, mas precisa de um estudo também, não dá para ser só fazendo, achando que vai dar certo, né? Regulação, controle e auditoria, que está dentro da atenção especializada também. Quer dizer, não só dentro da atenção especializada, mas é uma ligação da atenção especializada, da atenção primária para a atenção especializada. Então a gente faz aquela ligação, tanto que a gente tem o programa mais especialista hoje do governo federal, né? Então quando a gente vê a coordenação do cuidado, que é uma dos princípios da atenção primária, princípio norteador da atenção primária, ele ser elevado lá na questão do SUS 360, ele quer dizer que a gente precisa que essa coordenação do cuidado funcione. Aquele paciente que a gente começou a tratar ali, a gente saiba que ele está continuando o tratamento. A gente diagnosticou ele com alguma doença que precise do especialista, por exemplo, um carcinoma, uma doença infecciosa, que a gente veja ele transitando pelo sistema e a gente não perca ele, né? Que não fique esperando muito tempo para que sejam realizadas as consultas especializadas e ele retorne para a PS só para controle. Então, a regulação, controle e auditoria, que justamente é qualificar as ações de controle, avaliação, regulação e auditoria da CEMUS, garantindo transparência e eficiência. Controle e avaliação, o controle e regulação é justamente essa questão de você dimensionar tanto eh, as vagas, né, a oferta do que a gente tem com a demanda. Então você precisa ter essa dimensão. Quanto tempo está demorando, quantas pessoas estão em fila, esse dimensionamento está correto? Se não está, a gente precisa atuar em algum ponto ali para fazer alguma correção. Então, a regulação e o controle é justamente a gente controlar essas vagas para que e regular, né? Para que aqueles que precisam mais ou aqueles que estão realmente, como Varginha é polo, né? Aqueles que estão realmente dentro da nossa região de saúde possam ser atendidos no momento correto. A avaliação já passa por uma avaliação mesmo do serviço, fazer juízo de valor, falar, ó, realmente o serviço está bom, não está, a gente está conseguindo executar as ações, não está conseguindo executar as ações. Então a gente tem um monte de tipo de avaliação, e entre elas a avaliação do próprio da própria pessoa, do próprio paciente, né? Do próprio usuário do serviço de saúde, que pode também dar a sua opinião via ouvidoria, via sites que hoje quase todo mundo tem tecnologia, mas se não tiver também um caderno, ele possa expressar a sua opinião sobre o serviço.
E as auditorias são essenciais para que elas também dêem um direcionamento para aquilo que está sendo feito, se está dentro dos padrões da administração pública. A gente precisa de transparência, precisa de legalidade, a gente precisa ter certos padrões dentro do setor público, né? Não só dentro do setor público, e aí dentro do setor público, dentro da saúde também, que eles precisam ser respeitados. Então, por exemplo, universalidade de acesso, integralidade do cuidado, equidade, são diretrizes, são princípios que precisam ser respeitados. E a auditoria vai conferir se esses princípios estão sendo respeitados, se os instrumentos de gestão estão sendo construídos de forma adequada, se a gente tem feito, tem utilizado da epidemiologia para calcular ou para direcionar os nossos investimentos, porque investimento para tudo, gente, nunca vai ter. Isso é um fato, né? Pode ser a cidade mais rica de todo lugar, você vai ter que direcionar. E dependendo de onde, para onde você direcionar e a resolutividade daquele setor, você consegue ter resultados mais positivos ou menos positivos, tá? Cartão do SUS, 100% das unidades emitindo o Cartão Nacional de Saúde. Até há pouco tempo atrás, o cartão do SUS era o nosso, eh, era a nossa carteirinha de acesso ao sistema, continua sendo, está fazendo ainda o cartão do SUS, mas a gente já viu que vai passar a ser o CPF. O CPF vai ser o documento unificador de todos os sistemas que a gente tem. Então a gente precisa ter o CPF. Obviamente que não é num posto de saúde, não gosto de falar posto de saúde, eu falo de unidade de saúde. Uma unidade de saúde que vai fazer o CPF, mas o CPF, ele sai na nossa. Hoje ele já sai na, na, na certidão de nascimento, né? Os sistemas oficiais atualizados e com relatórios, aqui a gente coloca relatórios quadrimestrais, mas são relatórios mensais também. A gente precisa do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é um guia de tudo que tem ali no universo da saúde. A gente precisa que ele seja atualizado não mensalmente, quinzenalmente, porque depende dele a vinda de recursos para os municípios. Mas para o Conselho, que pelo menos seja apresentado se houve alguma inconsistência no quadrimestre, na hora de apresentar o relatório quadrimestral de gestão, se houve alguma inconsistência para algum sistema. Por quê? Porque a gente tem problemas. Tem problemas que, em algum momento, a gente precisa reapresentar a produção algum tempo depois. Porque senão você não recebe, você não tem série histórica para pleitear outros serviços. Então, tudo isso precisa estar nos sistemas. Então, quando a gente fala o cadastro do estabelecimento de saúde, o sistema de informação ambulatorial, que é de média e alta complexidade, CHD e CIH já são comunicação interhospitalar. Já entra em outra coisa. O CH é hospitalar e o CIHD é comunicação interhospitalar. A gente precisa conferir se essas autorizações de internação hospitalar, elas realmente estão sendo uma representação da realidade. Se aquilo que o profissional fez está ali na IH, porque é um registro público, é um registro muito importante, né? A unidade de pronto atendimento, que é a unidade de urgência e emergência, também está dentro da média e alta complexidade e vem com a ideia de qualificar os fluxos, né? A UPA, ela tem muitos fluxos, muitas obrigações que tem cumprido com excelência até, mas ela precisa que isso seja cumprido regularmente. Então, a UPA coloca ali qualificar sistematicamente os fluxos assistenciais, que é justamente você saber um paciente que entra por uma sala vermelha, por exemplo, com uma condição grave, qual o caminho que ele deve seguir, né? Qual o exame que ele deve fazer e, se necessário, qual transferência que ele deve ser realizada. Mas também ela precisa investir em infraestrutura, porque é uma unidade que tem uma movimentação muito grande, precisa passar por um investimento em infraestrutura que a gente vê aqui, reforma e ampliação. Então, se pelo menos em 2027, 50% das metas físicas de projeto de reforma executada, com áreas separadas para adultos e crianças, porque são condições diferentes. Então, adulto e criança, às vezes, têm doenças diferentes.
Controle de infecção, 100% seria o programa de controle das infecções respiratórias agudas, que a gente está passando por isso agora, né? A gente está em emergência em saúde pública por causa de infecção respiratória. Então, quem não tomou, tome vacina, né? Estimule seus conterrâneos, seus parentes, seus amigos a tomar a vacina, porque isso tem internado muita gente. Quando interna muita gente por gripe, por resfriado ou essas condições, isso vai agravando, pode levar até a óbito, né? E não é o que a gente quer, principalmente para idosos, para crianças, não é o que a gente quer. A gente não quer para ninguém, né, gente? Então, o controle de infecção dentro da própria unidade para evitar essa contaminação cruzada. Então, dentro da UPA, eles já têm um protocolo para evitar essa infecção cruzada de IRAS, por exemplo, que são as infecções respiratórias. Não é só gripe, né? A gente tem Covid, a gente tem outras infecções respiratórias aí. Segurança do paciente. 100% até 2027 da gestão de risco implantada, com notificações no Notivisa, pulseiras e visitas beira-leito. A segurança do paciente é algo que está sendo discutido no momento pela Organização Mundial da Saúde, discutido pela Anvisa. Então, não é algo que a gente discute só no município. É algo que tem sido discutido mundialmente e que tem movimentado todos os sistemas de saúde mundiais. E a UPA não está distante deles. Está discutindo essa segurança do paciente, calculando, porque o risco zero a gente nunca tem, mas calculando o risco, por exemplo, de uma queda de uma maca, calculando o risco, por exemplo, de infecção cruzada, notificando eventos adversos, porque a gente precisa notificar para que a gente descubra antecipadamente se tem algum surto, se tem algum problema em equipamento. Isso a gente precisa notificar. Então, o trabalho dentro da UPA ele não é simples, ele é muito complexo. E essas pactuações processuais, elas são importantes para que o, é, a pessoa que procure ali, seja atendida ali, ela tenha condição de sair curada e não agravada, né? O Hospital Bom Pastor também faz parte da média e alta complexidade. O Hospital Bom Pastor, normalmente, ele mostra como uma fundação, um plano separado da gente, mas esse ano a gente discutiu isso e tentou colocar em conjunto, né? É, Então a gente já apresentou, o Bom Pastor já apresentou algumas coisas para vocês, como a aquisição do tomógrafo e do mamógrafo com função de biópsia. Já foi apresentado em 2026, então eu não sei se comprou ainda, mas a meta tá para 2027, mas parece que vai acontecer em 2026. Isso quando acontece, a gente tira a meta de 2027 porque já foi atingida, né? Então já foi atingida. Ou a gente coloca que foi atingida em 2027 também, para que isso mostre que as metas nossas estão sendo cumpridas, né? Mas o hospital veio geral com promover, qualificar e efetivar as ações hospitalares, ampliando o diagnóstico, tratamento e infraestrutura. Para oncologia e internação, reforma do ambulatório de oncologia, reestruturação do pronto atendimento, reforma do posto de internação caridade. Então já vem com uma meta mais ambiciosa de reforma da estrutura. Eu acho que quem é da saúde sabe que o Hospital Bom Pastor trabalha sempre no seu limite, né? Ele tem, principalmente na oncologia, ele faz exames aí durante quase 20, eu acredito que sejam 24 horas, né? Não tenho tanto conhecimento do Hospital Bom Pastor em si, mas eu sei que existe ali um monitoramento constante e uma participação também de todos os editais que aparecem da qualificação dos processos de trabalho. Tá? Laboratório CTI, substituição de equipamentos de laboratório, ampliação de 10 leitos de CTI e 7 de enfermaria como plano de contingência. Plano de contingência é quando a gente tem algum momento que nos exija um plano ali para, pelo menos, a gente aumentar a capacidade, o nosso esforço para enfrentar alguma doença, alguma coisa. Mas o CTI também, o hospital já vem pleiteando isso há algum tempo, sem espaço, mas que tem conquistado agora, parece, né? E ficou para 2027 a meta, é, da habilitação desses leitos. É um hospital que realmente precisa, é um hospital de oncologia, mas que também atende traumatologia, a gente pega muito
Eu vejo pela saúde bucal muito acidente eh, da região e precisa ter esse suporte mesmo, não tem como. Então é uma meta muito factível, mas difícil, que precisa de outra governança, né? De outro nível de governança, talvez, porque investimento, como eu falei para vocês, 2% é muito pouco. Gente, o investimento precisa ser feito, talvez, por órgãos superiores. A infraestrutura também é investimento, né? Aquisição de 2 elevadores, galpão de manutenção, expansão do programa de atendimento domiciliar, que é o PAD. Aqui a infraestrutura, o PAD talvez eu nem colocaria em infraestrutura, eu colocaria em outra coisa. É infraestrutura de recursos humanos. Mas a aquisição de elevadores realmente é necessário, você não pode fazer. Não tem como subir escada com maca, essas coisas todas, né? E a gente sabe que o Hospital Bom Pastor ele é concentrado ali e verticalizado, né? O galpão de manutenção, porque você precisa do serviço de manutenção, porque tem equipamento que não pode parar, mesmo você tendo um backup, você não pode parar. Tem o respirador que você não pode ficar sem. Não, você não faz cirurgia. Senão você não tem UTI, né? Você ficar sem respirador. Então você precisa ter alguém que faça a manutenção ou de coisas pequenas, que às vezes é um vazamento de gás que está no sistema de oxigênio, uma cadeira ou uma maca cirúrgica que está com alguma. O elevador, o motor que eleva ela não está funcionando. Então, são coisas que podem ser feitas dentro da própria instituição, né? E o PAD, que é o Programa de Atenção Domiciliar, a expansão dele, que ele está ligado ao Hospital Bom Pastor, uma expansão que é necessária. A cidade cresceu, a gente precisa deshospitalizar os nossos pacientes, tirar do hospital. Quem não precisa ficar no hospital, que realmente não fique. Porque o hospital é um lugar que pode te levar a adquirir uma infecção que você não tinha antes, né? Então a preocupação da segurança do paciente vai muito em cima disso também. Então, esses programas de deshospitalização, eles são muito importantes para o cuidado do paciente que às vezes precisa ficar mais um tempo acamado, às vezes precisa de mais um tempo ficando em casa, com acompanhamento mais intensivo. Isso se faz com o PAD, né? Com a equipe de saúde da família também. A diretriz 4 ela vai para assistência farmacêutica. E a assistência farmacêutica, ela veio com a ideia de desenvolver e qualificar. Assistência farmacêutica assegurando o acesso oportuno, contínuo, racional aos medicamentos, com segurança do paciente e integralidade do cuidado, né? As metas, em resumo, né, é a criação da relação municipal de medicamentos essenciais, que é uma meta que foi cumprida um tempo atrás, depois ela deixou de ser feita, deixou de ser padronizado, mas os medicamentos foram entrando na lista do município, né? Mas isso precisa ser institucionalizado via REMUME. Então, o REMUME, que é a relação municipal, a gente institucionaliza tudo aquilo que a gente incorporou. Então, você tem um documento que você mostra, todo mundo sabe o que tem ali para prescrever, você sabe o que vai comprar, tal. Facilita a vida de todos os pontos aí que fazem uso de medicação. Os itens básicos, a compra também, tentar comprar e manter 100% dos itens básicos, né? Então, pelo menos aquela farmácia básica, não deixar faltar. Em alguns momentos, isso acontece e por motivo que são alheios à competência da assistência farmacêutica, que a gente já teve falta de insumo. Eu não acreditei quando eu vi. Faltou insumo na Índia, o medicamento acabou, né? A gente não conseguia comprar, eu não lembro se era amoxicilina, não lembro qual que era, né? Mas você não comprava nem na farmácia, né? Então teve que trocar a indicação, algum medicamento. Mas isso acontece com alguns medicamentos, mas a intenção é que, como é uma meta, é que seja reforçada essa atividade dentro da farmácia, para que não falte pelo menos os medicamentos básicos, né? Medicamentos básicos são aqueles que a gente às vezes precisa usar todo dia. Medicamento para diabetes, medicamento para pressão ou para outras doenças crônicas, tá? O estoque, a gestão informatizada em 80% dos itens. Alguns itens já são informatizados dentro do lado da farmácia básica, da farmácia centralizada, mas nas descentralizadas ainda não está informatizado do jeito que se quer. Quer informatizar
com o QR Code, né, com o leitor de QR Code, aquelas coisas todas para facilitar o controle de estoque. A dispensação, as farmácias abastecidas e prontas, e com o auxílio de uma pessoa que faça essa dispensação. Não precisa ser o farmacêutico. O farmacêutico tem muito mais funções dentro da farmácia e na assistência farmacêutica do que só dispensar medicamento. Então, isso veio do plano antigo, que era criar o auxiliar de farmácia, mas não foi conseguido e eu acho que está ainda no plano, não tenho certeza. E o cuidado farmacêutico, que é a atenção clínica e segurança do paciente, porque o farmacêutico ele pode fazer essa consulta também. Então, o farmacêutico que está na farmácia básica, lá na unidade de saúde, ele pode ter grupos, ele pode fazer consulta, às vezes, de um paciente que toma muitos medicamentos, de qual seria o melhor horário para tomar, qual seria o melhor veículo para você fazer a ingestão e etc. Né? Então, medicamentos básicos, 100% dos medicamentos básicos adquiridos conforme o RENAME. O RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ele já te dá uma lista básica, mas o município pode atuar sobre essa lista básica criando o REMUME, daí é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, tá certo? Mas pelo menos o básico que está no RENAME, o município quer garantir 100%, né, em 2027. Isso a gente precisa conferir, né, e ver com a farmácia se tem sido cumprido. REMUME e Comissão de Farmácia Terapêutica, que é a relação de medicamentos essenciais, que eu já falei, que ela precisa de revisão sempre, porque sempre está entrando. Pode avaliar também essa comissão, ela pode avaliar, Comissão de Farmácia Terapêutica, ela pode avaliar se algum medicamento já não tem mais uso, não precisa comprar mais. Olha, esse aqui substitui em custo e efetividade aquele outro, né? Então, vamos deixar de comprar o outro, vamos comprar esse. Ou a prescrição dos médicos, vamos fazer um treinamento com eles para ver qual que é mais custo-efetivo, faz um estudo de custo-efetividade, a gente trabalha isso, vê qual que é e fala para eles, ó, esse é mais custo-efetivo pelas evidências que a gente tem hoje, esse a gente pode deixar parar de usar. Então, essas mudanças são constantes, principalmente na área de medicamentos, né? Na área de medicamentos de alto custo. Então, todas as farmacêuticas querem trabalhar com medicamentos de alto custo e empurrar isso para o usuário, para a gente, né? Então a gente acha que todo aquele medicamento caro, que é novidade e tal, é o melhor. E às vezes não é. Você precisa de evidência, você precisa fazer cruzamento de informações entre um e outro, para você bater o martelo que um seja mais efetivo, mais seguro e tenha um custo acessível para a gente incorporar, né? Gestão de estoque, consultório farmacêutico é o que eu falei, justamente o que eu falei. A implantação do serviço de atenção farmacêutica, criação de cargo de auxiliar em pelo menos 30% das unidades que têm farmácia, né? Para 2027. Desafiador, mas pode acontecer. A vigilância em saúde é a diretriz que tem mais metas, né? E são metas com indicadores muito bem definidos, porque isso é cobrado deles. A vigilância é a principal é o principal setor que fica responsável pela inteligência estratégica da Secretaria de Saúde. Então, a inteligência da Secretaria de Saúde passa pela vigilância em saúde, né? E aí, vigilância em saúde, eu falo da vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental, da vigilância em saúde do trabalhador, da vigilância que trata das zoonoses, da vigilância sanitária. São setores que trabalham com um número gigantesco de dados que precisam tabular, conhecer, consolidar esses dados e transformarem ele em informações que a gente entenda e que a gente possa tomar decisões com essas informações, né? Então, a vigilância epidemiológica, ela trabalha muito com doenças, surtos, óbitos, vacinação, procurando tendências. Então, eles têm muitos indicadores, esses indicadores é porque, assim, a gente precisa saber do que a pessoa morreu, não pode ser de qualquer motivo, né? Porque se a gente não souber, como é que a gente vai traçar um plano se tem muita gente morrendo por uma gente em excesso morrendo por síndrome respiratória? Então a gente precisa saber por que a população morre para a gente traçar, para a gente planejar, né?
A vigilância ambiental, que cuida muito das arboviroses, que é a dengue, chikungunya, febre amarela, vai ver a água também do território, se tem o Ciságua, né? Tem os agentes comunitários de endemias que vão nas casas. Então, assim, é uma parte da vigilância que conhece muito bem a cidade, territorializa muito bem a cidade. Então, eles precisam fazer os liras, que é ver onde está infestado, ver onde não está infestado, trabalhar a educação. Então, é um setor que trabalha tanto a inteligência do sistema, como a aplicação dessa inteligência em ações no território. Então, são ações de, às vezes, coleta, de coleta seletiva. Tem bairro que às vezes acha que eles vão para coletar lixo, né? Vai acumulando, eles saem com 2 caminhões cheios de coisas que estavam ali só para acumular água e prejudicar, né? Mas esse serviço é essencial e a vigilância ambiental que cuida dele. Saúde do trabalhador, não é a saúde do trabalhador da saúde, mas a saúde do trabalhador de uma forma geral. O que tem, a gente precisa verificar. O trabalhador, ele é um ente mais frágil nessa cadeia aí do processo, né? Então, o trabalhador, ele às vezes se sujeita a condições que que vão adoecê-lo, né? Sujeito a condições que são insalubres para ele. Então precisa da saúde do trabalhador para conferir realmente se o ambiente que aquele trabalhador está sendo realmente salutar para ele exercer a profissão dele, né? Ou não, se não tiver, a empresa precisa se adequar. Então, normalmente, a saúde do trabalhador ela trabalha muito em conjunto com outros setores para fazer essas visitas, para fazer normalmente ninguém gosta dessas visitas, né? Para fazer alguma autuação, alguma coisa nesse sentido, mas precisa ser feito também, e a saúde do trabalhador precisa ser notificada, são notificações compulsórias. Algum acidente de trabalho, alguma coisa que possa ser evitado, isso também é de notificação. Zoonoses cuidam das doenças que saem dos animais para a população. Então, zoonoses não é só cuidar do canil, vamos pensar assim. Zoonose é cuidar que os animais que estão na rua, ou os animais que, que convivem conosco, que eles não passem doenças para nós, né? Então, esse é o papel da zoonose. Então, ela também tem a sua função muito importante, principalmente quando é vacinação antirrábica, quando são casos de febre amarela, por exemplo, que você encontra é, macaco morto na cidade, né, que ele vem procurar ambientes mais quentes, entre outras coisas. Então, a zoonose também é estratégico nesse sentido de inteligência e ação, né? Eu já vi um colega deixar a cabeça de cachorro ou cabeça de macaco que era suspeito de ter alguma zoonose para poder mandar para deixar no congelador, né? Para poder mandar para Belo Horizonte para fazer os exames necessários para a gente, se for positivo, para a gente cuidar daquele ambiente, se for negativo, para a gente ficar mais tranquilo, né? Para a epidemiologia, então, as metas. Ela tem muitas metas, eu vou falar de algumas, né? Por exemplo, notificação e encerramento. Significa, quando você notifica, a gente tem muitas doenças de notificação compulsória. Por exemplo, dengue é notificação compulsória, doença de Chagas é notificação compulsória, é, não só doenças, agravos também são. Violência é notificação compulsória. Então, tem muitas coisas que são de notificação compulsória. O que significa? Você precisa notificar. Porque a gente precisa de dados sobre isso, principalmente doenças infecciosas, tuberculose, hanseníase, etc. Tudo isso precisa de notificação, né? A gente tem até um livro sobre isso, né? Então, quando a gente fala notificação, você notifica quando está suspeito. E você precisa encerrar. Você investiga, você faz os exames que tem que fazer, você trata se tem que tratar, não sei o quê, e encerra essa investigação. Então, você tem o começo dela, a notificação, e o encerramento. Você precisa fazer. O ideal é que seria 100% dessa notificação e encerramento acontecesse, mas não se consegue porque são muitas notificações. Uma cidade como Varginha, que teve não sei quantos mil casos de dengue em uma época aí, como que você faz a notificação e encerra todos eles quando a gente fala oportunamente, em até 60 dias? Você não consegue, porque você perde a informação da pessoa, a pessoa some, ela mora em outro município, foi embora, foi ficar com a família, essas coisas todas.
Mas aí quais são os indicadores? 75% dos casos do SINAM, que é o sistema de notificação, sistemas de informação, de notificação de agravo de notificação, né? Então são os agravos que estão ali, que precisam ser notificados, como dengue, tuberculose, aquelas coisas todas. Então, 75% dos casos que foram notificados, encerrados em até 60 dias. 80% dos óbitos das pessoas que morreram encerrados no sistema de informação de mortalidade em até 60 dias. Isso pode parecer pouco, mas muita DO vem com causa indefinida. Causa indefinida não é causa de morte. Então você precisa descobrir o que aconteceu, o que foi. Começou, por que ele entrou no hospital? Então você precisa investigar. Então tem gente que vai no hospital, pega as fichas lá para poder identificar isso, entrevista o médico, tal, e faz essa identificação. Por isso a importância desse comitê municipal de mortalidade também. Então o comitê precisa ser mantido, ele precisa ser precisa dar valor a ele, né, da reunião das pessoas, porque nele que se discutem essas questões. Eu sei um pouco de saúde bucal, o outro sabe de medicina pediátrica, o outro sabe de medicina de outra coisa, o outro sabe mais de epidemiologia. Então, nessa conjunção de fatores, você tira essa investigação aí, mais dados para você fechar se o óbito foi por um motivo ou se foi por outro. 100% dos óbitos materno, fetal e infantil investigados. Isso é muito importante porque são, é um grupo vulnerável e é um grupo prioritário. A gente costuma dizer que o óbito infantil ou fetal, normalmente ele é evitável, ele não deveria acontecer, né? Ele não deveria acontecer em condições normais. Então, quando ele acontece, ele é uma condição anormal. Então, a gente precisa ver o que aconteceu, né? Por isso que tem que ter 6 ou mais consultas de pré-natal, é porque o pré-natal, ele justamente prepara a gente para esse momento de nascimento, de crescimento ali dos primeiros anos de vida, para a gente ver se tem chance de morte ou não, né? A gente tem a mortalidade infantil também, ela pode ser quebrada em é, mortalidade mais recente ou intermediária e tardia. Ela pode ser quebrada nesses parâmetros e cada parâmetro ele tem uma forma que está mais afeita àquele controle. Um é, por exemplo, a presença de UTI. Ah, não, se tivesse UTI não morreria. Não, tem alguns que morreriam mesmo com UTI, né? Que teria óbito mesmo com UTI. Mas é assim, a gente precisa investigar o que está acontecendo com essas mortes que são consideradas evitáveis. Por que elas estão acontecendo? É falta de acesso? Se for falta de acesso, a gente consegue atuar. É falta de procura ou de conhecimento da família, a gente precisa atuar também. Isso é passível de atuação. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue atuar. Tuberculose tem outras coisas que não, né, gente? Tem outras coisas que são aí deficiências genéticas, problemas de problemas do organismo da mulher e outras síndromes que aí o controle é muito mais difícil, né? Mas que se descobre também no pré-natal, nos exames do pezinho, por exemplo, em exames de ultrassom, né? Que está tudo dentro do pré-natal. Tuberculose e HIV, 55% dos contatos de tuberculose avaliados. Então, o que quer dizer contato? Se uma pessoa tem tuberculose, os contatos em volta dela, quem são as pessoas que frequentam o mesmo ambiente dela, precisam ser avaliados. Avaliados assim, qual tipo de contato, quanto tempo, tem protocolo para tudo. Você vai precisar fazer o teste, você não. Você precisa fazer o teste, você não. A gente tem deixado de lado algumas doenças que a gente considera doenças reemergentes ou doenças negligenciadas, porque elas sumiram. A tuberculose, até século passado, ela matava o povo até 40 anos, né? A média de vida era de 45, principalmente poetas e escritores, né? Que tinham uma vida mais boêmia. Então essas pessoas, elas morriam muito cedo por tuberculose. Hoje não, hoje é muito raro. Então quando aparece, o pessoal não dá o devido valor. É a mesma coisa da AIDS. Quando surgiu nos anos 80, virou uma febre, aquele medo todo. Na minha infância e juventude tinha uma programação de doenças, hoje chamam infecções sexualmente transmissíveis, mas tinha uma programação na televisão o tempo todo fazendo divulgação dessas doenças que você podia adquirir, né? E todo mundo com muito medo de AIDS. Hoje não. Hoje a juventude ela não teve esse contato. Então é preciso que isso
que isso seja reativado, né? Então, abandono de TB reduzido para 20%. A gente tem também o remédio para tuberculose, ele não é gostoso, não é bom, ele não faz só bem, ele tem é, outras, tem alguns efeitos colaterais que são ruins, então a gente precisa reduzir, e esse reduzir é explicando, a gente só aceita quando a gente confia na pessoa. Então, é tendo vínculo, que essa pessoa explique de um jeito que a gente entenda, essas coisas todas. 80% de testagem de HIV nos casos de TB, porque também a tuberculose é uma infecção oportunista do HIV. Então, quando a pessoa tem tuberculose, a gente testa para HIV também, porque ela pode ter desenvolvido tuberculose a partir dessa imunossupressão que aconteceu pelo vírus do HIV, né, pelo HIV. 40% dos casos de tuberculose em tratamento direto observado. O tratamento direto observado é quando a gente vai na casa da pessoa e a gente vê ela colocando o comprimido na boca e engolindo esse comprimido. Então, tem alguns casos, ali no caso a meta é 40%, que a gente precisa fazer esse monitoramento, porque a pessoa realmente não quer tomar o medicamento, ela acha que não tem nada. Eu tenho um exemplo aqui, aqui na minha cidade que eu conheço, que foi no posto de saúde, falou que estava com tuberculose, tinha que tratar, não sei o quê. Começou o tratamento, passou mal, falou que não estava com tuberculose, o marido falou que não estava. Foi numa infecto, a infecto não viu direito o teste, falou: não, vai ter que fazer uma tomografia. Aí teve que esperar a tomografia chegar e viu que tinha realmente um pulmão comprometido ali. Recomeçou o tratamento, aí começou novamente. Todo mundo que estava em volta dela, porque ela viajou, fez não sei o quê, fez o quê, que ela estava falando que não tinha. Então, assim, você tem pacientes assim. Esses pacientes precisam ser controlados, porque senão a gente corre risco de novamente reintroduzir essas doenças na nossa sociedade, né? E o boletim municipal de tuberculose publicado, que também é uma meta para 2027, ok? Vacinação. A vacinação talvez seja um dos setores mais importantes da vigilância. E teve uma queda muito grande na época, umas épocas depois da Covid, por medo de vacina e etc. E a gente ainda tem muito, muita, muita mentira sendo veiculada, tal, mas os números de Varginha aumentaram. E eu mostrei isso para vocês no Plano Municipal de Saúde quando a gente fez a análise situacional. Os números aumentaram muito pela atuação efetiva da vigilância, que tem atuado efetivamente, não só a vigilância, mas eu acho que em conjunto com a atenção primária, tal, tem atuado efetivamente com horários diferenciados, com fim de semana, com campanhas, com vacinômetro, vacimóvel, né? Então, Varginha planejou para 2027, pelo menos manter e ampliar a cobertura vacinal, né? Garantindo a cobertura de Varginha, mas com 100% das campanhas que estão no Programa Nacional de Imunização realizadas. Toda a campanha do PNI, Varginha vai realizar, né? Poliomielite, pentavalente e as vacinas do calendário básico que tem a meta de 95%, a gente vai tentar atingir 95% também em 2027. E o registro em tempo real, que ele deixa de ser registrado pelo sistema SI-PNI e ele passa a ser realizado no PEC SI-PNI. Né? Então, todas as salas de vacina registrando em tempo real, e dá para a gente ter um feedback em tempo real também. Quem está deixando de ser vacinado? Porque daí, quando você sabe, você pode procurar, que é aquela questão da busca ativa, né? Arbovirose e vigilância laboratorial, 85% das fichas de arbovirose digitadas e encerrada, porque daí, quando você notifica fora do seu ambiente de trabalho, você notifica em ficha, e é muito. Depois você tem que digitar, né? E divulgar os boletins para a população saber. Porque a população, essa transparência, principalmente para a dengue, tem dado certo, porque alguns anos anteriores, ou no ano anterior, foi um período muito complicado para quem teve dengue, né? Eu tive e nunca mais quero ter. Eu, eu achei que eu ia morrer. Né? Coletas laboratoriais, 85% de amostras para doenças exantemáticas, pelo menos 85% de doença exantemática, é sarampo, rubéola, cachumba, você conseguir coletar amostra, não dispensar o paciente. Então, nesses lugares que tiver gente internada, se coletar amostra para fazer o teste, né? Para ver que tipo de vírus que é, porque o vírus muta. Normalmente essas doenças exantemáticas são virais. 80% para surtos de doença diarrética aguda também, que é uma doença que a gente não dá
não dá muita importância, mas por exemplo, o cólera, ele matava por desidratação, por diarreia. A pessoa morria em 5 dias, né? Então essas doenças diarreicas, a gente precisa dar a importância que elas têm sim, e e esses surtos, eles estão ligados a alguma coisa. Então quando tem surto, você precisa descobrir por que aconteceu ali, mas precisa também pegar as amostras para saber se realmente o que que é e 60% para DTA. Sífilis, HIV e hepatite, 100% das UBS com testagem rápida. Isso é também uma meta ambiciosa, né? Toda unidade ter seu teste rápido e a pessoa com suspeita já fazer o teste. Existe uma certa resistência, mas a gente precisa garantir a, a gente precisa garantir o sigilo e o acesso da população a esse tipo de teste, porque ele já te inicia ali no tratamento, né? Um boletim informativo e um de capacitação para os profissionais, porque não é todo mundo que pode fazer o teste. O dentista pode fazer, mas se ele for capacitado para fazer. Eu não fui, né? Eu não posso fazer. E da hanseníase, que antes se chamava de lepra, né? 75% dos contatos avaliados, dose supervisionada em 100% dos casos e um boletim publicado. Mesma coisa da tuberculose, é uma doença que tem reaparecido, porque o pessoal não teve contato com os leprosários antigos, não sabe da história que essa doença tão ruim teve na nossa vida como sociedade. Então a gente precisa fazer isso. O pessoal não acredita. A gente precisa ter os contatos avaliados e a gente precisa ter a dose supervisionada, tá? A vigilância ambiental, o sistema de informação lá são sistemas de informação onde você coloca, onde tem os não os casos, mas onde tem infestação, onde você achou larva, por exemplo. 100% das visitas registradas, então você precisa registrar que você visitou, para mostrar também que você tem, né, que tem feito serviço. A base de dados, que é o Syslock aqui, que é essa base de dados que passa, que você passa a ficha para ele, atualizada com imóveis, pessoas e animais. Você precisa saber o que tem lá dentro para você saber o que, que pode acontecer ali de arbovirose, né? Os agentes de combate a endemias, 90% da necessidade de ACE é suprida, porque o ACE, o agente comunitário de endemias, ele precisa de processo seletivo também. Então, às vezes saem pessoas, acontece alguma coisa, né, tal. Então você precisa sempre estar repondo. E a reposição ela não é fácil, né? Então por isso que põe 90%, não põe 100. Pode pôr 100 até em 2028, mas porque você precisa estar sempre repondo. Talvez o 100% nunca fique em 100%, porque sempre tem alguém que sai. Aí você tem que fazer o processo seletivo que demora 3 meses, demora 4 meses, né? E 4 liras realizados ao ano, que é o levantamento rápido de infestação. Então você faz o levantamento onde tem infestação, pelo menos 4 por ano, né? 90% dos bloqueios realizados fora do período sazonal. Bloqueio é você fazer 90% dos bloqueios é você conseguir realizar o impedimento da proliferação daqueles lugares que foram identificados como, como contaminados, por exemplo, né? Você não deixar ele. Você tratar, às vezes o pessoal trata com o hipoclorito mesmo, e 60% do período sazonal, que já é o período. O período fora do período sazonal é o período que a gente não teria dengue. O período sazonal é o período que a gente teria, não só dengue, zika, chikungunya, febre amarela, etc. E 2, dia D de combate à dengue. O dia D é importante, talvez para todas as especialidades ou para todas os agravos que a gente trabalha, porque ele mobiliza, pelo menos em um dia, você faz uma mobilização para conscientização da população, que dura um certo tempo aquela memória, né? E o Vigia Água, 80% das coletas de águas em surtos pelo menos quando tiver diarreia, se tiver diarreia, em alguns lugares, você tem que ter 80% da coleta de água. 78% em conformidade no Ciságua e ações educativas na zona rural para não contaminar leitos onde é feita a captação de água. Mas Varginha tem água tratada também, mas nesses locais onde não tem, precisa ver o que está acontecendo. Saúde do trabalhador, um engenheiro de segurança do trabalho nomeado, que já é um desafio, né? Mas também está como meta.
Participação ativa na CIST, com 2 capacitações, 2 reuniões mensais. Então, é um compromisso que se assumiu de fazer essas reuniões. Se não cumprir, precisa demonstrar que não foi cumprido. Cronograma anual de inspeções integrados com a vigilância sanitária. Então, aproveitar que a vigilância sanitária está indo em alguma empresa, alguma coisa, integrar a vigilância do trabalhador me parece muito mais viável do que ir sozinho. Né? Ir sozinho talvez seja muito mais perigoso. 12 inspeções sanitárias em ambiente de trabalho, né? Pelo menos, né? Nos ambientes que são ali da própria secretaria ou da prefeitura. Monitoramento e notificações. 100% das denúncias de surtos relacionados ao trabalho investigados. 2 relatórios semestrais de morte e mortalidade por acidente de trabalho. Significa 2 relatórios de internações e mortalidade por acidente de trabalho. Então, pelo menos 2 relatórios produzidos. Né? Uma capacitação na UPA, mostrando o que é acidente de trabalho, que precisa ser notificado. Né? Hospitais e serviços de emergência. Porque, às vezes, o pessoal desconhece que precisa ser notificado. Quem sabe muito, né? Tem muitos servidores que conhecem, mas tem muitos servidores que não conhecem. Se eu sofrer um acidente de trabalho, às vezes é no caminho para o trabalho você sofre um acidente. E todo o processo de notificação, eu não conheço ele completo. Faço essa meia-culpa aqui. Então, essa capacitação eu vou precisar também. Mas eu vou ler melhor o estatuto. Estudo de viabilidade para a implantação do Sereste em Varginha, que é um estudo que já é uma meta que vem há muito tempo, depende não só de Varginha, depende da regional, depende do estudo de custo, do impacto orçamentário, são coisas que não só a saúde consegue fazer se não tiver apoio de outras instâncias aí. Zoonoses, 90% dos casos suspeitos de epizootia notificados em tempo oportuno, com 70% das amostras coletadas em animais suspeitos. De leishmaniose visceral. Leishmaniose é uma doença muito séria, onde é transmitido do animal para o ser humano. Então, 90% dos casos que são suspeitos, notificados em tempo oportuno, e 70%, pelo menos, das amostras coletadas nesses animais suspeitos. Aí que eu falei, às vezes, da leishmaniose eu não lembro, mas às vezes tira a cabeça do animal para mandar para fazer o exame no laboratório correlato, né? Vacinação canina, 85% da cobertura vacinal, pelo menos na campanha de animais, né? 100% das fichas de eventos adversos preenchidas. Então, a gente precisa vacinar os animais, pelo menos 85%, né? Mas a gente que chegue a mais, mas a gente precisa notificar também se teve alguma intercorrência. Às vezes vacina um animal, o animal vem a óbito, o animal tem problema na perna, começa a mancar, então precisa notificar para ver o que está acontecendo ali. Então, não, a gente não pensa só na segurança do paciente, segurança do nosso paciente canino também, mas a nossa maior preocupação não é só o cão, é a transmissão também da raiva canina para o ser humano, né? Então, o cão está protegido e o ser humano está protegido também. Raiva e febre amarela, 100% das campanhas realizadas, das antirrábicas, né? Então, toda vez que tiver campanha, a Varginha vai realizar, já vem realizando. 90% dos primatas mortos notificados com bloqueio realizado. Isso significa que 90% desses primatas que foram encontrados, já falei anteriormente, eles são notificados, né? É feito um bloqueio na área com a aspersão daquele produto que mata o mosquito, e a carcaça ou o cadáver do animal é mandado para exame também. Reestrutura do setor, reforma da sede, que daí já é uma coisa estrutural. Reforma da sede zoonose, com 2 capacitações semestrais para o agente comunitário de endemias e técnicas de enfermagem sobre zoonoses. Muita gente, às vezes, não conhece zoonose. Né? A gente deixa meio de lado, porque acha que é doença de animal, e não é doença de animal que pode passar para o ser humano, que é o que tem acontecido muito. Né? A gente vê em outros lugares aí as doenças que, é, que vieram aí com uma letalidade grande ou que causaram pandemias aí, os estudos parece que mostram que elas vêm de animais. Né? A vigilância sanitária, ela veio com uma proposta principalmente de assegurar as práticas no município, visando a prevenção de agravos, ocorrências, com fiscalização, educação principalmente, e gestão da qualidade. Então, 80% das capacitações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Realizar
né, participar das capacitações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pelo menos 80% das vezes. Porque toda hora a gente tem capacitação disseminada pelo Ministério da Saúde. Se a gente for participar de todas, a gente não trabalha na assistência ali ao usuário. 100%, mas pelo menos alguém do seu corpo de profissionais participar, e eu acho que é isso que a vigilância traz aqui. 100% de peticionamento eletrônico, então você, aqui já é tecnologia, é o alvará e diversos serviços sendo mantidos com a tecnologia, para você pedir, para você enviar documento, etc. Você não precisa ir até a unidade de saúde, ir até a Secretaria Municipal de Saúde, a vigilância sanitária. Você envia pelo sistema, há uma conferência pelo sistema, e aí sim, se precisar de alguma assinatura, faz uma assinatura eletrônica tal, e depois vai fazer a visita em loco, né? 80% das necessidades atendidas de veículos, equipamentos e materiais operacionais da vigilância. Normalmente a gente tem recurso, mas esse recurso é tão carimbado que a gente não consegue comprar algumas coisas que a gente necessita. Então a gente necessita de computador. A gente não consegue comprar com o recurso que a gente tem, porque ele é carimbado, às vezes, para comprar herbicida. Tô dando uma ideia aqui. Mas vamos passar para outro, mais ações. Equipe fiscal, pelo menos a nomeação de um profissional de nível superior e a reposição das pessoas que forem aposentando. Nada mais justo, né? Mas pelo menos mais um profissional dado o crescimento da vigilância sanitária. Educavisa Moodle. Isso eu achei muito interessante, que é uma plataforma Moodle, que é aquela plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, são os cursos online que a gente faz, é, com hospedagem dedicada na prefeitura, né, sendo da prefeitura e não alugada, é, com, podendo, podendo fazer quantas capacitações você quiser via esse sistema com um tutor, aí você precisa ter professor, essas coisas todas. Mas aí, para 2027, pelo menos ter a plataforma Moodle com hospedagem dedicada e uma capacitação EAD e uma presencial para o setor regulado, que são as empresas ou pessoas físicas que prestam serviços que são relacionados à saúde, tá? O Código Sanitário é um projeto de lei criado e apreciado pelos atores que têm relação com a vigilância sanitária e apresentação para aprovação do legislativo. Então, seria uma atualização do Código Sanitário ou a criação mesmo desse projeto do Código Sanitário Municipal para que ele aborde todas as questões que talvez o Código Sanitário antigo ou o Código Sanitário estadual, que existe também, que a gente pode usar ele não aborde, né? Tem questões que são muito específicas do município. E gestão da qualidade. 10% dos processos com etapa do sistema de gestão da qualidade implementada com relatórios periódicos de indicadores apresentados. O sistema de gestão de qualidade são aqueles sistemas tipo ISO, igual outros sistemas, e a vigilância tem o seu. E a intenção aqui também é prover qualidade aos processos de trabalho da vigilância, né? Para 2027, chegamos aos fins das metas agora. Para cumprir essas metas, a gente precisa do orçamento, a gente precisa do recurso, do dinheiro. Então, esse dinheiro é a Lei Orçamentária Anual de 2027. Esse suporte financeiro para a programação anual de saúde, ele está dentro da LOA. E a LOA, ela está sendo discutida hoje até, dia 7. Está sendo discutida a gente ainda pode mexer nela, né? Ela vai estar junto com a programação anual de saúde no fim, dividida pelas diretrizes, para vocês verem quanto que pretende se gastar no ano de 2027. E para comparação, você vai ter em 2026 que se gastou. Né? Teve lugar que gastou a mais do que foi planejado, teve lugar que gastou menos do que foi planejado. Então, isso dá um subsídio para a gente replanejar a LOA para 2027, mas a gente precisa observar também os indicadores. Se a gente, as metas, se a gente planejou uma meta ali de investimento, a gente não pode remover recurso da LOA daquela diretriz, daquele setor. Então, a dotação para 2027 é de 358 milhões, isso é o planejado. Vocês já viram no relatório anual de gestão que às vezes a gente passa mais de 100 milhões disso, né? Porque tem emenda parlamentar, tem
quer dizer, tem muita emenda parlamentar que o legislativo vai colocando que não tem como a gente planejar, né? Então isso não tem um planejamento das emendas parlamentares, porque isso depende muito do legislador que vai colocar. E uma meta também, que é o orçamento ser elaborado com participação dos chefes de setores e alinhados às prioridades do Plano Municipal de Saúde. Então, os chefes de setores, eles mexem no orçamento ali, naquilo que eles podem mexer. Eles trabalham com o que eles têm de arrecadação, tanto estadual quanto federal, para que o município consiga planejar o que ele vai alocar em cada ação orçamentária que vai estar. Isso está tudo na programação, tá? Então, a paz é o compromisso anual da gestão com a população. O Conselho acompanha as metas que estão saindo do papel, se os indicadores estão sendo monitorados e se os recursos estão apoiando as prioridades da saúde. Então, essa é a função da paz que eu finalizo aqui, ok? Como o Conselho acompanha? Monitoramento da RDQA, que a gente vai colocar em dia, audiência pública quando necessária, principalmente para os RDQA, avaliações e recomendações, o Conselho pode fazer isso. A gente tem trabalhado ali numa interação, e esse vídeo já é uma interação, está ficando longo, mas já é uma interação para a gente adiantar as reuniões, né? Para vocês, para a gente poder ouvir melhor as avaliações e recomendações. Colocamos também um forms para vocês se pronunciarem de forma eletrônica, para que a gente chegue com as respostas já enumeradas, né? E a gente espera que a paz seja aprovada, né? Então a gente tem o resumo aqui, eu não vou ficar passando por essas coisas, os prioritários, que são as coberturas, né? Essas metas SMART são técnicas de gestão. Então você tem que ter, por exemplo, as metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com prazo definido, que, por exemplo, aqui no caso é o ano, ou é semestre, ou é quadrimestre. A gente sempre tem colocado os prazos aí. Tem algumas outras coisas que eu vou deixar isso, que são, como se fosse uma pré-avaliação nossa mesmo do que a gente precisa fazer, aqui é cuidado com doenças crônicas na PS, e não tem jeito, a gente precisa cuidar das doenças crônicas que estão aí, né? A gente vive mais, a gente adquire mais doença crônica, né? Então, são são alguns insights que a gente teve também e deixou na apresentação. Saúde da criança e da gestante também. Então tem tudo aqui, tá bom? Tem alguns diagramas que eu fiz para facilitar a atenção, mas eu não vou ficar mais lendo, porque eu já li, eu já passei as principais metas para vocês, aqui está só repetitivo de uma forma diferente, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais no fim aqui. Então a gente está junto, eu acho que o conselho também, como usuários, como prestadores, como gestão, a gente está junto com o compromisso, né, pela saúde de Varginha, e o compromisso a gente mostra aqui pela programação anual de saúde e depois presta contas pelos relatórios que a gente vai apresentar para vocês. A gente tenta executar todas essas ações com transparência e eficiência. O que tem governança nossa, eu acredito que a gente tem feito bem feito, o que não tem, a gente ainda é, pode patinar um pouco. O conselho ele monitora, fiscaliza e representa a população, e a população pode também cobrar e ver o que está acontecendo pelos canais oficiais que a gente tem aí, tá bom? Então eu fiz essa apresentação em nome do secretário Heron, mas que ele vai tirar as dúvidas de vocês na próxima reunião presencial, essas dúvidas que devem ser colocadas no nosso formulário que já foi enviado para vocês. Agora eu só quero mostrar uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Acho que eu fechei, peraí. Eu quero mostrar a. Deixa eu ver onde está aqui. Ah, tá. Tá ali. Ah, não, é janela, peraí. Hum.
quero mostrar aqui para vocês como que a gente avalia a programação. Então, acho que vocês estão vendo aí, né? A programação, ela vai estar aqui. Eu não consigo aumentar isso aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo aumentar porque está vindo no meu celular. Mas vocês vão ver aqui que tem a programação anual de saúde de Varginha. Vai estar escrito as diretrizes, objetivos e metas que cada um significa. Tá? Tá tudo nessa parte aqui. E aqui embaixo, eu já estou com a programação anual de saúde de 2026, que é justamente, olha só, que é justamente para a gente comparar. E a de 2027, ela está grifada em amarelo. Então, vocês vão ver que ela é dividido em, olha só, aqui eu pus, aqui é administração geral, eu pus plano de governo, porque colocamos, né? Não fui eu que coloquei. Porque faz parte do plano de governo também. Então, vamos ver aqui. Ah, ó, desculpa, risquei. Quero aumentar ela, gente. Eu não aumento. Então, olha só, a descrição, vou acompanhar aqui com vocês, ó. A descrição de uma meta. Vou tirar o óculos aqui. Criar o setor tecnológico da CEMUS, olha essa meta aqui, ó. Criar o setor tecnológico da CEMUS voltado à informação, aperfeiçoamento da descrição, da garantia da agilidade, eficiência e humanidade no atendimento do cidadão. Então, seria criar um setor tecnológico dentro da CEMUS. Hoje, ele existe, mas não oficialmente. Então, a gente precisa oficializar ele. Qual que é o indicador? Como que a gente mede se ele está acontecendo ou não? Situação de implementação do setor. 0, inexistente, ou 1, implantado em funcionamento. Então, 0 é não, 1 é sim. E quando a gente vai ver isso? No relatório quadrimestral de gestão e no relatório anual de gestão. O setor é da gestão, é o administrativo. A linha de base de 2025, de unidade de medida, vamos pensar assim, de 2025 é que ele oficialmente ele não está implantado, então é 0. E a meta total é implantar o setor. Então é só implantar. Ele não tem porcentagem. Mas vamos ver um aqui que tem a porcentagem. Quer ver? Vamos passar aqui, vamos no meu que eu conheço melhor, né? Volta para cá. Ó. Saúde bucal. Olha só. Ampliação, olha esse aqui. Ampliação da cobertura de equipe de saúde bucal. A gente quer, o indicador nosso é a cobertura de saúde bucal, cobertura de equipe de saúde bucal, que tem no sistema de informação. A linha de base, como eu esqueci no começo, mas a linha de base nossa é 40%. Então a gente quer chegar a 2027 a 55%, né? Em 2026 aqui a gente quer chegar a 45%. Mas aí lá a meta do plano é 78%. Então tá vendo como ela é gradativa? Aqui em 2027 ela é 55%, mas em 2026 ela foi 46%. Então, da base de 2025, a gente está saindo de 40%. Então, se ela pular aqui para 45% e já aumentar para for aumentando, a gente já conseguiu um ganho, né? Então, é isso que a gente quer. Isso aqui é a programação, tá? Que vocês estão recebendo. E aqui embaixo tem o orçamento, a LOA. Então, a LOA, vocês vão ver que o que está marcado em amarelo aqui era o que a gente poderia mexer, que dizia respeito à receita, né? Receita de Estado e município. Mas ela está em processo de elaboração ainda, ela está arriscada que é 2027. É só você comparar 2026 e 2027, vendo que afeta muito alguns recursos que entram depois ou alguns gastos que não estavam previstos, principalmente com a judicialização. Tá bom? Pronto. Isso tudo aqui a gente vai dar uma melhorada, tá? Então é isso, pessoal. Eu tentei apresentar para vocês de uma forma simples, de uma forma que fosse eu explicasse alguns conceitos, que fosse junto, né? Mas eu acho que eu acabei falando muito, acabei dando uma aula aí que poderia ser dada até na faculdade, né? Tanto que eu falei do sistema de saúde aí. Mas é isso, espero que vocês gostem. Se tiver muito longa, põe na velocidade 2 aí, vai vendo em partes. Se estiver muito curta, se estiver falando muito rápido, coloca na velocidade menor aí. E o bom é que você pode assistir no celular, ouvindo no carro ou no fone de ouvido, porque normalmente os planos aí de internet, eles não
eles não cobram a internet do YouTube, mas dê uma conferida, tá? Porque senão vocês vão falar que eu tô responsável, fazer vocês acabarem com a internet. Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Estaremos juntos aí nas próximas reuniões. Até mais. Abração. Agradeço a participação de vocês. Agora preciso ir.